Olá, boa noite. O programa de hoje é um programa muito especial, né, João? É verdade. A gente vai dar seguimento nas imagens e no conteúdo que a gente já tinha feito de um programa anterior. Que várias pessoas vieram chamar a gente, mandar mensagem, dizer: Gabi, João, Quero mais! quero mais, adoro saber os perrengues de obra. Então a gente seguiu esse andamento e vai continuar falando, porque assim, problema em obra é o que mais tem, né, João? É verdade. E muitas vezes a gente olha para uma parede inofensiva e ali mora um grande pesadelo, né, Gabi? É verdade, é verdade. Olha, eu já vi até filme de terror que sofá era de filme de terror. Então, assim, ó, praticamente a obra pode ser isso também, gente. Pode ser um filme de terror. Mas antes da gente falar desse assunto, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Então, a nossa querida Simoneto Móveis Planejados, você que está buscando móveis para seu apartamento, sua casa, mobiliar toda a sua cozinha, suíte, closet, pode contar com a Simoneto e com a equipe da Simoneto, que eles vão fazer um projeto belíssimo para você. Mas também, se você estiver na fase, projeto está ok, estiver na fase de mobiliar com móveis soltos, é com a Via Pádua, essência de Milão em cada detalhe. O pessoal da Via Pádua tem vários produtos para te oferecer. Sofás, camas, mesas, cadeiras, puffs. Eu, inclusive, fui semana passada, eu já queria levar um puff embaixo do braço, João. Sucesso aquele puff, né? Sucesso! Eu peguei 2 para mim, viu? Sério? Peguei, não aguentei. Quem não sabe, olha, a gente vai falar no próximo programa, a gente tinha falado sobre isso, sobre o puff que vira mesa. Então, quando tem muitos problemas em obra, muitos problemas em projeto, mas também tem soluções, né, É verdade, é verdade. E falando também, voltando aos nossos patrocinadores, a gente também tem o nosso braço direito, Sim Digital. Se você está procurando uma internet de qualidade, sem cair, sem problemas, é com o pessoal da Sim. A gente sabe que muita coisa a gente engole, agora internet ruim não dá, né, João? Não dá, pesadelo total. Exato. E, além da Sim Digital, a gente também tem o Sim Empresas. Você, empresário, que está buscando uma internet de qualidade, você que não pode perder nada, que não pode deixar passar uma venda, é com a Sim Empresas, né, pessoal? E também quem investe o nosso querido apresentador, a Via Condote, tem diversas lojas aqui em Porto Alegre, inclusive aqui no Total. Então você, homem moderno, que quer estar bem, impecável em qualquer situação, vai numa loja da Via Condote que eles vão te receber também. E uniformes também, né, Gabi? Olha, hoje eu tô com o uniforme aqui da Simoneto. Esse suéter aqui é novo, né? Então agora pro inverno. Olha então, só. muito bem vestido aí. E toda a linha de uniforme, né, aqui da Simoneto, ela é vestida pela Via Condote. Olha só. Então agora vamos falar sobre o nosso programa, né, João? Gabi, mas me conta que história é essa de filme de terror que é um sofá? Não, é verdade, tu sabe? Tem um amigo meu que ele adora... sofá assassino, é isso mesmo? Um sofá assassino. Tem um amigo meu que ele gosta de filmes estranhos. Cine trash. Então tem aquele filme da Christine, O Carro Assassino. Tem também o do Sofá, O Carro Assassino. Só que em vez de dar medo, tu até dá risada de tão ruim que o filme é. Sim. Tu te lembra que tinha Cine Trash antigamente da Band? Não. Não tinha um filme na Band que era... Tinha um programa de TV que era Cine Trash, ou seja, só os piores filmes, principalmente os de terror, se não me engano, né? Que eram os famosos filmes B, né? Então, é aquele que não ia em cartaz pro cinema, era filme de baixo orçamento. Então vai muito em conta desse sofá assassino aí, né? E esse meu amigo, ele sempre manda esses filmes como se eu fosse ver, eu não vejo, mas eu vejo os melhores momentos. Tem também o Pneu Assassino. Eu depois vou ter que mostrar para vocês, pessoal. Depois a gente coloca numa edição o Sofá Assassino e o Pneu Assassino. De medo não dá nada de medo. Né? E o Tavi se achar depois um trechinho do Cine Trash que era muito bom. Tinha um apresentador que eu acho que era uma caveira, alguma coisa assim. Nossa, se a memória não me falha. Agora tu falou, eu lembrei. É que eu puxei agora, né, Gabi? Nossa, eu lembrei. Quando eu era bem pequena, eu acho que... eu esqueço que tu recém saiu da adolescência, né? Eu sou jovem há mais tempo. Agora, falando em terror, a gente vai falar de todos os problemas e todas as questões que são interessantes a gente comentar em relação a uma obra, em relação a um projeto, porque aqui o nosso programa ele é para falar de muitos parceiros, arquitetos, designer, lojas, mas também de orientar o cliente, orientar as pessoas que estão nos assistindo para evitarem determinados problemas, né, João? Maravilha! Então, vamos lá. Escolher estética e não conforto é um erro.
Então a gente sempre fala que é importante ter uma casa bonita, ter uma casa agradável, que a gente se sinta bem, mas isso tem que ser em primeiro lugar, não a estética daquele local, né, Uhum. João? Às vezes a pessoa, eu vou escolher esse sofá porque ele tem um design belíssimo, mas ele não te atende para tu ver um filme em casa. Sim. Né? Então, por exemplo, tu coloca também um sofá lindo, maravilhoso, branco, com um tecido maravilhoso, e tu tem gato, tem cachorro? Sim. Eu agora tô passando por isso. Eu tenho um cachorro que ele é branco e preto, então eu não consigo fugir para nenhuma das cores. Eu também. Não Então, adianta botar tudo preto que vai ficar branco. então, assim, são coisas que na hora que tu tá escolhendo um mobiliário, que tu tá escolhendo os materiais para tua casa, tu tem que pensar também, né, Sim. João? E Gabi, e o buclê? O que tu me diz sobre o buclê? Eu vi o sofá ali na imagem, né? Ali parece um buclê, algum tecido parecido, né? Qual que é a tua opinião? Tua opinião não, teu parecer sobre o buclê. Eu acho o buclê uma graça. Uhum. Eu acredito que hoje ele tá numa fase dele Tá no auge, né? tá Tá na no moda. auge. O meu receio é que daqui, por exemplo, a 2 anos, isso não fique datado. Uhum. Então, dependendo da escolha que for utilizado o buclê, tentar não utilizar cores muito vibrantes, de repente algo mais suave, porque a tendência é que dure, né, mais Uhum. tempo. E primeiro tem que analisar o pet, o cachorro, o gato, se tiver. Pra porque... gato, acho que é fora de cogitação, né? Exato, por conta das unhas ali, e das patinhas. Mas eu acho que depende muito do como tu vai utilizar, da questão da limpeza, também tem que pensar nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, assim, o buclê em um puff, em uma poltrona, até pode se tornar interessante, mas é legal também pensar qual vai ser o uso do local, né? Em determinados locais, eu vou colocar, digamos, um exemplo, vou colocar um buclê numa cadeira de jantar. A gente sabe que cadeira de jantar, as pessoas geralmente puxam a cadeira com a mão. Uhum. Então, a tendência daquele local ficar com marcas de mão ao longo do tempo é muito grande. Sim. Então, isso tem que ser pensado. Os materiais que vão ser escolhidos na escolha de um móvel, na escolha de um acabamento, tu tem que pensar nesse uso, né? Eu penso que a impermeabilização em sofás e cadeiras, quando tem buclê, ela não é opcional. Não. Ela é obrigatória, pessoal. Olha, de preferência, vocês podem, inclusive, se você adquirir na Via Padova, por exemplo, você já pode sair com o seu sofá em buclê já impermeabilizado. Então não tem o risco de, sabe aquela coisa, na semana que vem eu impermeabilizo e aí cai uma caneca de café, nunca mais esquece. No buclê ele absorve muito, né, Gabi? Sim. Então, e também o cheiro, né, do produto de impermeabilização ele é muito forte. Então, se você adquirir um sofá no buclê ou outro tecido que precisa de impermeabilização, na Via Padova você já consegue receber em casa e impermeabilizado. Não, para mim a impermeabilização é algo que tem que ser feita, pessoal. Sim. Até pelo investimento e pela durabilidade. A gente sempre indica para os clientes, claro, a impermeabilização vai variar muito também do tecido, se ele vai ficar exposto ao sol, qual a localização. Então, determinados tecidos que a fibra, ela tem mais tramas, que ela não fecha tanto, ele é um tecido que não vai durar tanto aquela impermeabilização, né? O Sim. buclê é um exemplo. Ele precisa da impermeabilização, mas ele é um exemplo muito claro de que a trama é muito aberta. Sim. Então, por exemplo, se tu colocar uma impermeabilização em um tecido de uma trama bem mais fechadinha, a tendência é que dure mais. Uhum. Então, analisar também. Já aconteceu de determinados tecidos, dura 1 ano. Outros tecidos dura 6 meses. Sim. Então, tem que analisar também nesse sentido. Por exemplo, eu tenho lá em casa um sofá e as minhas cadeiras. O sofá e as cadeiras são de tecidos diferentes. A durabilidade da impermeabilização mudou. Muda. Uhum. É verdade, é verdade. Mudou. Para não arriscar 6 meses, né? Mas alguns tecidos duram 1 ano sem dor de cabeça. E também comentar para as pessoas que tu faz a impermeabilização, avalia, né, de 6 em 6 meses, dá uma jogadinha de água para ver se está ok. E pensar também, uma vez ao ano, fazer uma manutenção do sofá, da poltrona e das cadeiras. Tem serviços de higienização. Então, é importante, por exemplo, para tu não ter aquelas manchas que não saem nunca mais. Sim. Eu tive um cliente, por exemplo, que ela tinha vários sofás e poltronas. Então, a gente fez o projeto tudo novo e ela queria reutilizar aqueles sofás e poltronas porque a espuma estava ótima, estava tudo ok. E a gente pediu para fazer, né, uma impermeabilização.
E aí o pessoal lá da impermeabilização comentou, olha, é uma pena, porque algumas manchas dá para ver que é mais de 1 ano, então dificulta muito mais para tirar. Se Uhum. tivesse tido isso de 1 vez ao ano, fazer essa manutenção, a durabilidade do sofá seria maior. Ô, Gabi, tu sabe que agora, nesse mês de tanto junho quanto julho, esse período de Copa do Mundo, né? A Via Padova tá com uma promoção, né? Então, o cliente que comprar hoje o sofá da Via Padova, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer impermeabilização, né? Uma vez por ano. Mas, no ano da Copa de 2030, ele ganha ou uma impermeabilização grátis, ou seja, que seria a 4ª impermeabilização, ou ele ganha um vale-compras de R$1.000 para trocar o sofá dele. Ai, que legal! Então, daqui a 4 anos, ele comprou agora em junho e julho, daqui a 4 anos, ele pode ganhar uma recarga, né, de impermeabilização grátis, ou já cansou, já enjoou do sofá, quer trocar, ele tem R$1.000 de vale-compras para bater no valor do sofá novo. Olha só, Então, isso é uma coisa muito legal. Então, quem quiser aproveitar na Via Padova esse mês de junho e também o mês de julho, você vai ter uma promoção incrível. Ninguém nunca fez essa promoção. É uma promoção de longo prazo, né? Mas a gente não pode esquecer que o sofá também é um produto de longo prazo, né? Ele tem uma vida útil bem grande. Com certeza, com certeza. Gente, vale a pena, hein? Impermeabilização, sofá. Eu, se fosse vocês, não perdia essa oportunidade. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos ver mais imagens. Fechar a mão de obra antes do projeto executivo. E isso às vezes acontece. Ah, vou fazer com o seu Zé, vou fazer com um conhecido meu, mas nem foi visto o projeto, nem foi fechado, nem foi finalizado. A ideia do projeto realmente é tu evitar problemas. Sim. Então, se tu fecha com uma mão de obra e às vezes já começa a mão de obra e nem terminou o projeto, a chance de dar problema é muito grande, né, João? Sim. E, Gabi, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre pagar essa mão de obra, né? Tu tem hoje uma prática que tu faz, que tu entende que faz sentido, que tem muita gente que muitas vezes combina, né, uma forma de pagamento e aí muitas vezes a obra atrasa ou a equipe de construção não vem. Tu já chegou a pensar em alguma coisa nesse aspecto? Então, em relação a isso, a gente tem algumas práticas de mercado, né, João? Então, a gente sempre indica para o cliente o que é o ideal e é o que a gente sabe de dar menos problemas. Menos problemas. Porque, ainda assim não é garantido, né? Estamos lidando com pessoas, né, pessoal? Então, assim, o que geralmente acontece? Para começar a obra, alguns empreiteiros solicitam 20% do valor total para poder comprar material, para poder organizar a questão da agenda e fazer essa reserva de agenda. Isso também é algo muito importante. Geralmente, quando a gente está finalizando o projeto, eu já estou sinalizando a empreitada que o projeto está sendo finalizado para começar a reservar a data, né? Porque a gente sempre fala, bom profissional não está aí livre, né? Exatamente. Então, bom profissional é disputado, ainda mais nessa área, né? Então, assim, tem toda essa questão de agenda, de reservar o profissional. Então, geralmente, a gente sempre indica para o cliente isso, 20% do valor total para ter essa entrada. Depois, a gente organiza com o empreiteiro e com o cliente por fases de obra. Então, vai ter um valor mais ou menos na metade da obra, mais para o final, e um valor quando termina e entrega residual. tudo. Então, geralmente, a gente trata dessa forma. Tem alguns profissionais que, inclusive, eles falam, não precisa me pagar nada de entrada, porque eu tenho a minha reserva, eu tenho meu caixa, então tu me paga conforme eu for entregando, né? Então, assim, eu acredito que essas formas são as mais seguras para o cliente. É um bom sinal, na verdade, né? Quando o empreiteiro fala isso, né? É um bom sinal, porque assim, tu vê que tem um fluxo de caixa, que tem uma organização, porque às vezes pode acontecer de, pagou uma obra e terceirizou, e daí pagou para outra pessoa, e quando vê aquele teu dinheiro nem existe mais. Sim. E aí precisa de outra obra para poder fazer a tua obra. Sim. A gente tem que considerar também essas questões, né? Existem algumas formas de pagamento também, que é pago por dia. Só que eu não gosto desse tipo de pagamento porque fica muito a critério de quem está executando, né? Eu posso executar um serviço lentamente ou posso executá-lo muito rápido. Se eu estou ganhando por hora... Sim. Então... Fica aberto à interpretação, né? Entende? Então, a gente sempre tenta não indicar dessa forma, porque justamente a gente não sabe quanto tempo aquele profissional vai levar para fazer aquilo. Então, se o profissional é rápido, isso é ótimo, mas
também tem que ver a questão da qualidade. Então, a gente sempre tenta indicar para o cliente fazer dessa forma, o pagamento parcelado, porque também a gente sabe que, não generalizando, enfim, né? Mas às vezes tem essa má organização e pode acarretar depois, no final da tua obra, não ter o pessoal, né? Então, a gente sempre indica. Também existem seguros de obra, que é muito interessante, que às vezes as pessoas desconhecem. Seguro de obra, especialmente quando a gente está fazendo obras de arquitetônico, obras de edificação, é muito interessante fazer esse seguro de obra para tu proteger o teu material. Então, por exemplo, já aconteceu de o cliente acabar fechando com alguma loja que a gente não indicou e entregarem material, simplesmente jogar o material lá na obra, não tinha local de armazenamento, porque não tinha ninguém ali para abrir. Cimento empedrar. Cimento empedrou, furto de obra. Já aconteceu também num cliente meu, era final de ano, a gente instalou as esquadrias, de um sábado para uma segunda, roubaram as esquadrias. Meu Deus. Então, tu imagina... E não é barato, né? E não é barato. Então, tu imagina o custo, né? O quanto que o cliente não teve. Então, geralmente, a gente sempre indica para o cliente, olha, é interessante um seguro de obra para tu poder, né, proteger nesse sentido, porque a gente tem vários materiais que são muito caros, né? Claro que quando a gente está fazendo uma obra, a gente também organiza as entregas. Então, por exemplo, se eu estou no início da obra, não vou pedir para entregarem os metais. Uhum. Até por questão de armazenamento e também de segurança do produto e de furtos. A gente tem que considerar também isso, né? Às vezes, a obra está muito lotada, e daí o empreiteiro ou alguma pessoa solicitou um trabalho de um terceiro para auxiliar, então tu desconhece. Então, infelizmente, a gente tem que considerar essas coisas para proteger o cliente ao máximo. Uhum. E outra coisa também que a gente estava falando ali de contratar a mão de obra antes do projeto, quando a gente está orçando as nossas obras para o cliente, a gente apresenta para a empreitada, para os empreiteiros, todo o projeto. A gente apresenta para ele o projeto e vai no local para mostrar, para ele verificar, né, o projeto com o que está no local e o que vai ser feito. Então, se tu não tem um projeto finalizado, às vezes ele está orçando algo que nem vai ser feito ou não está orçando algo que é muito importante. Uhum. Então, por exemplo, na última obra que a gente executou, a gente estava fazendo ali verificando, né, no projeto, verificando tudo, e foi decidido com o cliente, não, vamos trocar toda a tubulação de gás. Então, essas coisas impactam no valor do orçamento. Sim. É aquilo que a gente sempre fala, né, João? A gente está orçando banana com banana? É verdade. Se está uma diferença muito discrepante, o que está sendo considerado? O que eu estou perdendo, né? Então, é bom demais para ser verdade. Então, também é muito importante a discriminação, de descrever o que vai ser entregue pela empreitada, para confirmar, tá, tu entendeu o que está no projeto, tu entendeu o que a gente está solicitando e tu vais entregar isso. Também existem mãos de obra que eles não fornecem material e outros fornecem material. Isso vai impactar horrores no final do valor da obra, né? Uhum. Então, todas essas questões têm que ser consideradas na hora de fazer um orçamento. Vamos Maravilha. ver. Comprar materiais antes de definir o planejamento. Isso também é um outro ponto, né? Como tu tá ainda em fase de projeto, durante a fase de projeto, tu vai verificar os quantitativos, vai verificar qual que é o material ideal, qual é o aproveitamento de peças. Então, se tu sai comprando... vou comprar uma peça enorme porque aí vai ficar bom o encaixe, mas às vezes aquela peça enorme é maior que o banheiro. Achei uma promoção. Às vezes aquela peça enorme é maior que o banheiro, então tu vai ter que cortar uma peça que tu poderia utilizar um menor e ter uma qualidade maior no acabamento. Uhum. Porque assim, banheiros, não é qualquer peça ali, pessoal. Vou botar a que eu gostei. A gente analisa a paginação. Sim. Como é que vai ser organizada a paginação para quando tu entrar no banheiro, tá legal, os rejuntos, tá tudo alinhadinho, o nicho. São detalhes que a gente analisa até por questões de aproveitamento de peças, de economia de material, porque às vezes, dependendo da paginação, João, pode se tornar mais caro um projeto. Sim. Então, isso tudo impacta. Às vezes o cliente diz para mim assim, não, Gabi, mas é a mesma metragem, por que saiu mais cara essa paginação? Paginação vai ter mais cortes, vai ter mais determinadas dificuldades, então tudo isso tem que ser conversado e definido.
Sim. Então, esse é um problema que pode acontecer caso não seja feito um projeto. Inclusive, eu faço muitas consultorias também, né, João? Então, eu entreguei para um cliente recentemente uma consultoria, estava ali tudo certinho, quantitativo, tudo, e apresentei para o cliente, e ele foi numa loja que não foi a que eu indiquei. Adivinha o que aconteceu? Eu tenho uma ideia do que aconteceu. Na nossa consultoria tinha ali a metragem quadrada, a quantidade de peças, mas ali o cliente só decorou a metragem quadrada e, ó, vamos lá. E aí ele foi orçar, ele foi orçar, e aí nesse orçamento desta loja que ele foi, deu R$6.000. E ele disse assim, Gabi, tá um pouco cara essa tua indicação, R$6.000. Daí eu falei, não, como assim? Tem alguma coisa errada. Aí eu falei, não, peraí, só um minutinho. Aí fui ali, calculei, daí eu falei assim, olha, pelos meus cálculos, pela metragem, tudo deu R$2.000. E ele, pois então, em vez de 200 peças, que é o que eu tinha falado, a pessoa orçou 600. Eu Nossa. falei, meu Deus! Eu falei, meu Deus, a gente vai botar na casa inteira. Era aqueles decks plásticos, Sim. sabe? Então a gente quis fazer uma área externa com deck plástico para ele jogar futebol com o filho e tal. E a pessoa simplesmente calculou praticamente para a casa inteira. Eu falei assim, no final do ano, acho que tu vai dar deck plástico para as pessoas? Não é possível. Então, assim, e um vendedor da loja. Aí eu comentei, nossa, ele calculou muito errado. E aí o meu cliente disse assim, não, e o vendedor que eu estava, ele não sabia calcular, ele chamou outro. Que também não sabia. Que também não sabia. Então, assim, quando a gente está indicando para o cliente a loja, é por vários fatores e porque a gente conhece o mercado, né, João? Então, determinadas lojas vai ter problema de entrega, vai ter problema de cálculo. Então, assim, são diversos problemas. Então, quando a gente indica um fornecedor, não que não vá dar problema, Sim. mas é um fornecedor que resolveu, Sim. que a gente sabe que tem menos chances de dar problema. Ele tem histórico de acerto e ele tem histórico de pós-venda também, né, Gabi? Então, muitas vezes não é só acertar de primeira, mas também resolver se ocorreu algum erro, né? Exato, eu sempre comento com os meus clientes, nesta loja tu consegue trocar determinados produtos, então, sobrou determinado produto, eu consigo trocar por outros. Em outras lojas, sobrou, faltou, você vira. Se vira. Então, por isso que é muito importante o relacionamento com as lojas. A gente tem um trabalho de anos de mercado e a gente conhece do gerente ao vendedor, ao pessoal da entrega. Então, isso vai gerar um resultado com maior qualidade, né, João? Sim, quando contrata um arquiteto, contrata um profissional, tu já ganha uma bagagem, né, de confiança, um pacote de confiança, em que o arquiteto que faz isso com muita frequência, ele já testou, né? Ele já testou para ti. Então, quando tu contrata um profissional de arquitetura, ele não é somente um profissional que tem a expertise na arquitetura, ele também tem expertise nessa questão da execução, né, Gabi? E outra, João, eu acredito muito que quando tu faz obra, quando tu executa a obra, tu aprende muito também durante a obra, né? A gente, ao longo dos anos, a gente vai fazendo obra e vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. Porque às vezes não adianta, tu pode fazer um projeto maravilhoso, mas às vezes a gente não tem profissionais que vão executar com qualidade, ou às vezes vai dar maior dificuldade para determinados acabamentos. Então, dependendo das escolhas, algumas escolhas hoje eu faço em funções dos problemas que tiveram em obra. Então, eu comento com o cliente, a gente está utilizando isso porque vai dar um acabamento melhor, vai ser executado da melhor forma, tu consegue modificar ou resolver melhor. Então, são escolhas já de um tempo de mercado. Sim, já devidamente testado, né? Exato, porque a pior coisa também é tu ver algo lindo, maravilhoso, daí dá um problema, aí tu tem que cortar o gesso, daí tu tem que tirar tal negócio que tá ali, corta tal coisa, então às vezes uma coisa que tu poderia resolver muito rápido, tu tem que tirar e destruir 300 coisas. É verdade. Fica caro e a programação da obra vai embora, né? Exato. Então, é isso, gente, é tempo de obra, conhecimento. Vamos ver o que mais. Escolher a mão de obra só pelo preço. Olha aí, ó. Eu adorei essa imagem. Olha aí, ó. É isso daí Ali, que eu me refiro. Deitadinho no saco de cimento. Quando a empreitada recebe por dia trabalhado. Ó, Gabi, tu foi lá na Via Sono, lá em Cachoeirinha, né? Tu viu que tem uma obra bem na frente da loja, né? E esses dias passa um rapaz assim com uma moto muito rápido, né?
ele faz o retorno e corta giro da moto, empina a moto, estaciona e vai para a obra. E eu fiquei pensando, meu Deus, se ele fez isso com a moto que era dele, imagina que ele não está fazendo com a sua obra. Exato. Não, olha, se eu te contar, não vou nem contar aqui, pessoal, mas se eu contar a quantidade de coisas que já aconteceu numa obra, Tem coisa que até Deus duvida, né? não, é bem complicado. Então a gente tem que pensar que a obra depois é onde tu vai morar, né? Então, o que está sendo feito nessa tua obra? Sim. A gente falou que a gente já viu Santinho concretado, mas Santinho é nada perto Sim. das coisas que podem acontecer numa obra. Então, pensar, né, um pouquinho na energia que está ali, né? Sim. Então, às vezes acontece que nem a imagem ali, tá ali o profissional, botei um pouquinho de massa, estou esperando secar. Agora só semana que Só vem. semana que O tempo vem. está muito úmido. Então, às vezes acontece, às vezes acontece. Hoje eu não pego mais ninguém dormindo. Mas nas primeiras obras Já tinha. aconteceu. Já primeiras obras tinha travesseiro de cimento. Esse é o verdadeiro travesseiro de preda, né? É verdade. Vamos ver o que mais. Ignorar normas e aprovações podem parar a obra. Então, já aconteceu de o cliente, eu vou executar, deixa para mim, eu vou fazer essa obra, não preciso de acompanhamento. Hoje a gente tem já muitos apartamentos que solicitam a RT do profissional para dar início às obras. Então, isso é muito positivo para nós profissionais. Sim. E também para garantir a segurança das obras, né, João? Porque assim, uma obra às vezes pode parecer simples, mas às vezes um furo errado pode ocasionar vários problemas. Então, hoje, pela norma, pela legislação, é muito importante ter um profissional acompanhando. E seguir todas as normas, né, todas as orientações. Já aconteceu também de um cliente não contratar acompanhamento de obra, a obra foi embargada, porque não estava ali de acordo com a legislação, não estava com a Isso é um transtorno muito documentação. grande, né? Porque daí acaba lidando depois com toda a morosidade, né, das instituições, né? Exato. E outra, quem tem vizinho sabe, gente. Tem vizinho que é invejoso. Sim. Tem vizinho que é invejoso. Então, assim, tu fez uma obrinha, tu bateu um prego, a pessoa já quer saber o que está acontecendo, já quer Sim. entender, já quer entrar na tua E obra. essa pessoa, ela nunca compra um sítio, pessoal. Ela sempre compra ou um apartamento ou uma casa em condomínio, que é para ela poder infernizar a vida dos outros, né, Gabi? Exato. Então, assim, pensando nesse pessoal que vai infernizar, é melhor a gente se organizar antes, fazer tudo conforme a norma, conforme a legislação, para não dar Sim. problema, né, João? Ainda não inventaram o silenciador para furadeira ainda, né? Não, ainda não. Eu vou ter que patentear essa invenção aí para acabar com o vizinho invejoso. Não, inclusive tem várias normas dos próprios, nas próprias edificações dos próprios condomínios bem específicas. Eu já fiz muitos projetos comerciais, então, por exemplo, tem um determinado projeto comercial que eu fiz que não podia rasgar as paredes. Tu não podia rasgar as paredes. Qualquer tubulação que fosse feita diferente da tubulação existente, alguma espera divergente daquilo, tudo tinha que ser feito por dentro dos móveis. Novamente, quando tem esse tipo de coisa é porque tem história, né, João? Sim, sim. Então, como já teve naquele prédio vários vazamentos, vários problemas de tubulação, apartamentos que encharcaram o apartamento de baixo, eles usaram isso como regra. Então, qualquer modificação de hidráulica, tudo dentro da marcenaria. Então, tu vê, isso é algo que tem que ser pensado em projeto. É verdade. Isso tem um impacto enorme. Sim. Então, quando a gente está conversando com o cliente, isso é uma das coisas mais importantes que tem que falar. Isso vai impactar. A mesma coisa a questão dos sprinklers em salas comerciais, em relação ao PPCI. Então, tu tem uma sala comercial. Eu vou dividir essa sala em várias salinhas. Tu tem, conforme a norma, que um sprinkler, no mínimo, para determinadas áreas. Então, isso vai impactar o layout da tua sala. Uhum. Então, eu já tive clientes que a gente fez a divisão das salas conforme os sprinklers estavam posicionados, porque senão teria que ter modificação de PPCI, teria que fechar todos os sprinklers para fazer essa modificação, teria um custo. Então, o cliente optou, não vamos mexer nisso, né? Tá tudo ok, não vamos mexer nisso, vamos fazer o layout com base nisso. Então, são coisas que são muito importantes e que têm que ser seguidas para não causar uma multa, algum transtorno para o cliente, né? Perfeito. Que mais?
Impermeabilização mal executada ou esquecida. Isso é um problema. Gente, impermeabilização mal feita dá uma dor de cabeça. É. Dá uma dor de cabeça. Água é um problema, né, Gabi? É. A água, assim, ó, se tu não fizer uma boa impermeabilização, se tu não deixar tudo bem vedado, Eu tô com tudo bem... goteira lá em casa, Gabi. Ai, João, Tem aonde? que botar uma calha lá agora. Ai, calha é... Ai, que saco. Calha E eu é... não subo em telhado, mas de jeito nenhum. Eu não vou ser aqueles idosos aranha, sabe? Que gostam de se pendurar nas coisas. Não, não. Então, estamos agora procurando alguém para fazer lá. Ai, tu sabe que eu subo no telhado, né? Ai, meu Deus, Gabi, olha. não, eu acho muito Por isso que perigoso. eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida tatuada. Toda vez que eu subi no telhado, eu lembro do Gugu e eu desço. Ai, às vezes acontece, João, a gente tem que subir no telhado e assim, olha, eu não sei, eu só não olho para baixo. Porque às vezes tu tá fazendo alguma obra, tu precisa verificar. Sim. Né? Então, assim, eu já dei uma de Homem-Aranha. Pula na escala, pula num telhado, pula pro outro telhado para verificar. Então, assim, o problema... Então não é nem Homem-Aranha, mulher gato, então. Olha, não, e assim, ó, o pior não é nem ir, o pior é voltar. Sim, voltar. Daí eu falei assim, gente, eu vou subir uma vez. Então vamos resolver tudo nessa ida. Mas telhado, brincando, a gente tem que cuidar muito, né, João? Essas questões de telhado, tem que cuidar, a segurança do trabalho. Eu, às vezes, no meu apartamento, eu consigo visualizar outros prédios, então assim, se eu for dizer tudo que a gente vê por aí, de pessoal limpando o vidro do lado externo dos prédios, assim, é algo assim, gente, eu não consigo, eu sou pisciana, eu ia tropeçar. Gabi, agora sabe por que eu não subo mais em telhado? Ó, eu já fiz muita instalação de ar-condicionado, lá atrás instalei muito ar-condicionado, e depois ajudando lá na casa da sogra, lá aquela coisa, tem que abrir a válvula da caixa d'água, tem que fazer aquilo. Eu disse, não, deixa que eu subo. Daí eu subi ali pelo alçapão do sótão, né? E na hora de ir, tudo bem, eu fui pisando ali pelos marcos, né? E sempre é mais tranquilo, né? Exato, fui ali e tal. Só que daí eu fui lá, me entreti lá, porque tava, não sei o que eu tinha que fazer ali. E tinha meio que um mapa para poder chegar até a caixa d'água lá, né? Quando eu voltei, eu esqueci que eu tinha que ir pisando nos marcos, né? E aí tem aquele chão que não é chão, né? É só o PVC, né? E numa dessa eu vou lá e piso e eu só não caio lá pro térreo, porque os dois marcos, as duas tesouras que tinha ali, né? Eu consegui me segurar com o braço, mas me machuquei bastante, né? Eu disse, não é pra mim. Meu negócio é a caneta mesmo. Meu negócio é o escritório, ar-condicionado. Vamos chamar quem entende. Não, é importante ter um profissional, porque na hora de cair, o profissional sabe cair. É que nem gato. É que nem gato. Até para isso eles são mais treinados que eu. Até para isso eles são mais treinados. Então, assim, sempre contratar um pessoal habilitado, um profissional habilitado, inclusive para instalação de ar-condicionado. Às vezes a gente vê cada instalação de ar-condicionado com corda. Instalação de ar-condicionado, eu não consegui instalar no meu ar porque nunca tinha profissional disponível. Teve uma época ali, 2011, 2012, deu um boom muito grande. Eu disse, quer saber, eu tinha 3 ar para instalar em casa. Eu mesmo vou instalar. Fui lá, fiz um curso de fim de semana. YouTube, curso de fim de semana, comprei os equipamentos lá. E instalei meus 3 ar-condicionados e ficou tão bom, mas tão bom, que acho que eu instalei para mais uns 10 amigos ainda. Pessoal, ô João, vem instalar aqui para mim então, já que tu conseguiu. Eu disse, eu vou te cobrar e eu faço aos domingos. Não, pode fazer para mim. Aí, Gabi, uma vez fui pegar de um amigo meu que era aquelas casas geminadas, sabe? E aí para instalar condensador era lá no segundo andar com aquelas escadonas, né? Eu olhei assim e falei, cara, André, acho que eu não vou conseguir instalar muito alto. Ele disse, não, o condomínio tem a escada. Botou lá. Eu só instalo no térreo. Tu viu que a instaladora já não servia, né? E eu com a condensadora nos ombros aqui, subindo a escada. Depois eu parei assim, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Pra que eu tô fazendo isso? Aí eu parei. Pessoal, não faça como o João. Não, sei tudo sobre ar, agora, mas é pros outros instalar agora. Ele só avalia, só avalia. Não, mas é importante falar sobre isso, porque às vezes a gente tem isso, deixa que eu faço. Sim. Deixa que eu faço. Eu tinha muito disso, hoje eu não faço mais. Então, isso daí pode acarretar em algum acidente, acarretar em algum problema, então, até por questões de seguro, né, João? Sim, não vale a pena, vale a pena. Então, estragou determinado produto, ou o produto foi mal instalado. Se não foi um profissional certificado, tu pode perder a garantia do produto. Exatamente. Então, tem que analisar também muito isso, pessoal. Qual é a próxima imagem?
Vamos ver. Box até o teto não exige revestir tudo. Tem algo que assim, ó, muita gente quer box até o teto agora, né? Sim. Muita gente quer. Então, assim, tem duas questões. A primeira, para tu poder instalar o box até o teto. Eu não coloquei porque eu tenho medo de morrer. Eu ia dizer, tem que ter janela. Sim. Tem que ter uma janela. Porque às vezes a pessoa, eu vou botar o box até o teto, não tem janela, morre ali dentro. Aí vira uma sauna, acabou. Eu até tenho a janela, mas o medo de morrer é maior, sabe? Tipo assim, não vai ser o suficiente, eu vou morrer. Então, assim, quando tu tem uma janela e tu não tem medo de morrer com o João e colocou um box até o teto, tu não precisa revestir todas as paredes depois do banheiro, né? Tirando a Sim. parte do box. Tu pode utilizar uma tinta epóxi. Então, são coisas que podem ser analisadas. Às vezes as pessoas acham assim, não, meu banheiro tem que ser todo ele revestido. Não necessariamente. Sim. A gente já tinha conversado em outros programas, inclusive, de revestimento por cima de revestimento, de retirar revestimento e colocar a pintura. Então, quando tu tem esse box até o teto, é uma possibilidade de não precisar ter o revestimento. Então, acaba tendo uma economia nessa questão do banheiro. Mas tu gosta, né, Gabi? Tu gosta de box até o teto? Eu não cheguei a testar para poder dizer, mas eu fico pensando assim, tá, eu tô bem quentinha lá naquele box. Aí eu abro... Tá gelado. Tá gelado. Sim. Então, assim... É porque tu saiu da câmara de gás também, né? Então assim, eu fico meio assim, claro, tiver um piso aquecido, facilita, mas tu continua tendo aquele gelado, tu perde, né? Então assim, eu utilizaria outras coisas. Como eu sou friolenta, eu colocaria piso aquecido, colocaria um toalheiro aquecido. Sim, um aquecedor talvez. Então assim, tem outras estratégias. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas tu pode ter paredes aquecidas. Às vezes as pessoas, vou botar só piso aquecido, tu pode ter parede. É mesmo? É verdade. Então, assim, em vez de tu ter só um toalheiro, tu pode ter parede aquecida, piso aquecido, tu não precisa do toalheiro, porque aí já tá a parede aquecida. Então, é uma possibilidade que muitas pessoas desconhecem. Interessante, porque o banheiro, ele tende a ser frio, né? Sim. Então, a parede aquecida, o piso aquecido, as nossas temperaturas aqui são muito úmidas. Então, eu sempre indico para o cliente toalheiro aquecido, eu acho primordial. E a gente é mal preparado para o inverno também, né, Gabi? Eu ia dizer. Nós somos mal preparados, né? A gente ano após ano, a gente fica passando frio. E o sistema de calefação, que é uma coisa que funciona muito bem na Europa, aqui ninguém nem fala, né? Não, aí tu vai lá para Gramado... acha uma maravilha, porque é tudo quentinho. Aí tu vem aqui para Porto Alegre, tu passa frio. Passa frio. Então, assim, existem as possibilidades, os materiais para tu ter uma casa aquecida e às vezes tu não utiliza, né? Sim. Então, tu sabe, inclusive, eu até estava conversando com uma amiga minha, o prédio dela é um prédio antigo e ele tinha sistema de calefação. E os moradores, o condomínio, decidiu tirar. Tirou a calefação, tirou tudo e agora é ar-condicionado. Então, teve um retrocesso, entendeu? Então, tu imagina um prédio super aquecido, com tudo. Retiraram, não vale a pena a gente restaurar, vamos botar ar-condicionado. Eles consideram uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, né? E na verdade não é. Na verdade não é. Na verdade é um valor que valorizaria muito os apartamentos, inclusive, né, justamente onde a gente vive, e por má interpretação, por desconhecimento, o voto maior foi e acabou se perdendo isso no prédio. Que pena, que pecado. É um problema. Qual a próxima imagem? Revestimento na cozinha. Isso lembra um pouco do que a gente estava falando do banheiro, né? Às vezes as pessoas também, vou botar revestimento na cozinha toda. Não necessariamente, tu pode colocar só na área molhada, ou em vez de colocar na área molhada, tu pode botar mármore em toda aquela parte da cozinha. Então, para acompanhar a bancada, tu pode botar mármore ali tá feito. Eu coloquei na minha cozinha, ficou muito legal. Inclusive, fizemos uma prateleira, né, com mármore, né, com granito, com quartzo, né? Ficou belíssimo. Muito bonito, ficou muito bonito. Não, e assim, não tem rejunte, não tem separação, é um bloco único. Uma pedra inteira. Uma pedra inteira, então visualmente fica algo mais limpo, algo mais clean, conversa com a bancada, tu tem menos encontrinhos para acumular sujeira. A gente sabe que cozinha é um local que tu tem que estar muito higienizado, tem que ter muito cuidado em relação a sujeira, bactérias, enfim. Então, quanto mais tu puder evitar esses cantinhos, melhor. Sim, e o respingo do molho de tomate sempre vai pegar no rejunte, gente. Aceitem essa máxima verdadeira, né? Tu sabe que tinha um cliente meu, sorveteria,
que ele falava isso do milkshake. Ele dizia, Gabi, quando entope, o negócio voa por tudo. Aí ele botava rejunte preto para não aparecer. Não aparecer. E eu falei, ai, não. Aí eu falei, não, vamos utilizar. Novamente, né? Vamos utilizar produtos inox, vamos utilizar peças maiores para facilitar a limpeza. Não tem tanto rejunte. Tu entendeu? Então, assim, gente, tem outras formas de solucionar os problemas e não... Não precisa pintar de preto, não. Isso é antes Continua sujo, só não dá para ver. Exato, isso é antes de um projeto de arquitetura, antes de um projeto da arquiteta. Cada coisa que a gente vê, olha, João. Ó, mesmo piso em áreas integradas amplia a percepção do espaço. Então, às vezes, assim, meu espaço é pequeno, aí eu vou lá e coloco um piso em cada lugar. Sim. Gente, aí vai parecer menor ainda, vira uma concha de retalho, né? Vira uma concha de retalhos. Então, concha de retalhos é só da vovó, tá? No piso, não. Então, para tu poder ter um ambiente que conversa entre si, que parece maior, a ideia é ter essa continuidade. Por isso que a gente coloca, inclusive, vinílico na cozinha, vinílico nos banheiros. É algo que a gente faz muito, né, João? Aí a gente acaba não colocando só no box, mas tem profissionais, inclusive, que colocam no box. Então, não eu, no caso. Mas dá essa ideia de continuidade, dá esse aconchego. Então, sempre que possível, utilizar o mesmo revestimento do piso. Será que dá mais tempo para falar? Mais de um. Quem tá aí? Olha quem vem nos visitar no programa aí, a Mau Mau. Quem não conhece, essa é a Mau Mau. O terrorzinho lá de casa, preto e branco. Então, assim, quando tu tem um pet, especialmente como nós, né, João? Que tu também tem. Meu volta do canil amanhã, tô morrendo de saudade já. O João também tem o Kimi, que é preto e branco. Igual a Mau Mau. Tem que pensar muito no piso, né, pessoal? Se a gente utiliza pisos como, por exemplo, porcelanato polido, tu vai ver mais os pelos, tu vai ver mais manchas. O cachorro, ele tem essa tendência de... vai ali tomar água, daí vai pingando por tudo, e aí vai marcando o piso. Vai escorregar. Então, assim, pensar também nesses materiais que vão utilizar. Eu sempre indico utilizar o vinílico amadeirado, porque ele é melhor para o cachorro, ele tem uma temperatura mais agradável, ele não faz aquele tic-tic-tic-tic das patinhas, o cachorro não escorrega tanto. Então, pensar também nessa rotina, porque determinados produtos... tu vai ali, limpa o local, não dá 15 minutos, já tá tudo. E Gabi, eu coloquei, por exemplo, um piso, me arrependi, ou comprei uma casa que já veio com piso e eu quero colocar o vinílico. Qual é o desafio? Então, assim, o vinílico, eu brinco que o vinílico ele é como se fosse uma lasanha. O vinílico, eles são várias camadas de cola, de nivelador. Então, tem que avaliar como tá o mobiliário, como estão as coisas, porque talvez tu vai ter que fazer o contorno disso. Sim, tem que recortar os móveis. Ou tu retira tudo, mas às vezes não tem como. Ou tu tem que fazer essa volta em todos os móveis e colocar essas camadas. A gente também tem hoje vinílicos clicáveis. Então, tu não precisa tanto dessas massas, assim. Alguns vinílicos são mais grossinhos, então ele não precisa de tantas camadas. Dá para fazer. Já não copia tanto Porque o problema é o rejunte ali, né? Exato. O vinílico, o tradicional, ele copia o rejunte, né? Depende muito da espessura do vinílico. A gente tem de 2 milímetros a várias espessuras. Então, quanto mais espesso, melhor, porque aí tu não vai ver essa questão do rejunte. Claro que o ideal é tu colocar uma natinha ali, a gente fala natinha, para cobrir, para dar uma nivelada. Uma nivelada, para não marcar tanto. Mas tem esses clicáveis que tu coloca de sobrepor, que muitas pessoas utilizam, inclusive, para salas alugadas. Então, tem uma sala alugada, quero botar um vinílico, boto esse vinílico clicado, e aí vou sair, tiro o vinílico e levo em outra sala. Mas é diferente do laminado daí? Não, o laminado, daí ele é como se fosse uma espessura assim de madeira, e aí tem aquela parte de cima que imita a madeira também, né? E uma manta por baixo. E uma manta por baixo. Então, tem essa diferença dos materiais. O laminado, ele tende a fazer mais esse tec-tec, ele, dependendo do local... Coitadinhos dos cachorros, os cachorros não conseguem nem sair do lugar, né? Não, e aí faz barulho, então às vezes tu tá caminhando e faz aquele barulho, às vezes é o laminado.
Então, geralmente, a gente sempre indica para o cliente o vinílico, E tá? tu gosta do vinilo? Eu gosto do vinílico, ele tem uma textura agradável, ele não faz esses barulhos, então tende a ser melhor a aplicação também, E né? a durabilidade, Gabi? Durabilidade ótima. A Aham. gente, tentando resumir um pouco, como se fosse um emborrachado. Claro que tem Sim. vários materiais ali, né? Mas ele é bom, por exemplo, para casas térreas, porque como ele é uma borracha, ele não vai mofar, ele não vai apodrecer. Então, dependendo do laminado, pode acontecer de apodrecer, porque o Apodrecer. laminado é uma madeira ali Madeira, né? embaixo. Ele é um MDF, digamos assim, né? Isso. Fininho. Então, muitas coisas têm que ser analisadas. Algumas pessoas utilizam laminado, por exemplo, em pisos térmicos. Sim. Então, enfim, depende muito de cada caso para analisar qual que é o produto ideal e quanto tempo tu quer ficar naquele local, qual é o tipo de investimento, porque esses mais grossinhos, eles têm um valor um pouquinho maior, mas aí tu economiza no material. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Precisa mexer nas portas no vinílico, Gabi? Tu precisa, porque como eu comentei, é uma lasanha. Então, tu vai acrescentar algumas camadas. Então, a porta ela vai ter que ser cortada um pouquinho, porque vai ter esse aumento, né? Uhum. É a mesma coisa se for botar um piso sobre piso. Às vezes as pessoas falam, vou botar um piso por cima. Tem que considerar essa espessura da argamassa e mais o porcelanato. Então, gente, já está quase no final do acabando aqui. programa. Você estava te perguntando tudo isso porque eu quero botar um vinílico lá em casa. Então vamos Aí conversar. eu me apropriei agora do programa para tirar as minhas dúvidas, né? Então você que não tem dúvida, o problema é seu. Eu estou cheio de dúvida aqui para perguntar. Então se você não aproveita o programa para fazer pergunta, eu estou perguntando aqui, estou aqui em benefício próprio, com uma consultoria gratuita aqui com a arquiteta Gabi Lima. Brincadeira, você pode fazer a sua pergunta aqui, manda seu comentário, manda sua pergunta. A Gabi, que é especialista, vai ter total aí prazer em responder, né, Gabi? Claro, como eu sempre comentei, né, João? Depende muito de cada caso de cliente, o que pode ser retirado, o que não pode, qual é o instalador. A gente indica lojas parceiras que já têm seu próprio instalador, então tem a garantia. Então, a gente consegue também conversar com os instaladores a melhor forma de executar o serviço. Então, varia muito. A gente conversa com o cliente para conseguir verificar, a gente vai resolver o teu problema. Oh, coisa boa, estou mais aliviado aqui. E agora se encerra o nosso programa, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, É verdade, João. é verdade. Aí agora é contigo, Agora tu é comigo? rápido, Vamos tu é lá, rápido. então. Agora aqui, eu sou recordista em agradecer os patrocinadores. Um agradecimento especial para Simoneto, Móveis Planejados, Grupo Duarte que está comemorando esse ano 19 anos aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Você que está buscando móveis planejados com edição milímetro a milímetro, não é modulado e com precisão industrial, você pode contar com a Simoneto, Grupo Duarte, móveis planejados milimetricamente você. Você também pode contar com a Via Padova, né? Nós falamos bastante aí sobre sofás hoje, aquele sofá em buclé, aquela poltrona, né? Independente do tecido que você escolher, você pode ter o seu sofá já impermeabilizado direto da loja. Então você tem essa vantagem de não ter aquele desconforto, né, do cheiro do produto na sua casa. Você pode contar com a Via Padova para sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais. Um agradecimento especial também à Sim Digital, meu grande parceiro. A Sim Digital agora é Sudeste e Centro-Oeste também, ganhando o Brasil. Legal. Então, acabaram de fazer uma grande fusão, uma grande aquisição, a Sim Digital, e está ganhando aí outras regiões do país. Isso é trabalho sério, né, Gabi? Então, quem trabalha sério, cresce. Você pode contar aqui, então, no Rio Grande do Sul, com a Sim Digital, que é uma empresa gaúcha que entende a tua necessidade de internet. E também o braço corporativo da Sim Empresas. Você, empresário, empresária que sabe que ficar sem internet custa muito dinheiro para o seu bolso, você pode confiar e contar com a Sim Empresas, que é uma empresa focada em corporativo, né? Um braço da Sim Digital focado no corporativo. E também um agradecimento especial para a Via Condote. Você pode não saber, mas a Via Condote, além de vestir um homem moderno, tanto para o lazer quanto para o trabalho, ela também produz uniformes. Então hoje eu estou usando aqui o uniforme, né? Produzido pela Via Condote, uniforme da Simoneto, aqui ó, no close. Então você pode ver o acabamento, o conforto que isso gera e você vai estar sempre muito bem apresentado para falar com seus fornecedores, para falar com seus clientes, para fazer as suas reuniões. Então você conta com a Via Condote, seja no lazer ou seja no trabalho. Gabi, consegui fazer tudo isso em tempo recorde. Olha aí. Não, e até tu comentou ali da Sim Digital, inclusive, eles fizeram o Planeta Atlântida, né? Fizeram o Planeta Atlântida, né? Então são super conceituados
e aquela internet é surpreendente, né? Foi o único provedor de internet que até hoje entregou mais mega do que eu contratei. Olha só! Então tá, pessoal, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim como o João, sobre vinílico, laminado, podem me chamar. E se tiver também qualquer dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje, pode nos chamar. É isso aí. Até mais!